Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server, mega hiato no curso, né? Mais de um ano. Bom, não vou entrar em detalhes aqui dos porquês, são as correrias da vida. Mas hoje nós estamos retomando aqui o nosso curso de Lógica de Programação 01, beleza? E hoje eu quero falar de um assunto que ele é fundamental aí para toda a linguagem de programação. Ele é fundamental para todo mundo que quer desenvolver software, tá? Que assunto é esse? São as variáveis e as constantes em linguagem de programação. Tá? Então vamos tentar entender quem são esses dois elementos aí dentro de linguagem de programação, ou das linguagens de programação. Então as variáveis e as constantes são espaços reservados na memória principal de um computador. Você vai entender a memória principal de um computador como a memória RAM. Tá? Para a gente ter uma explanação um pouco maior aí, tudo que você carrega no teu computador, da hora que você liga, a hora que você desliga, fica na memória RAM. Né? Ela é uma memória de acesso rápido, né? Para leitura e gravação, e por isso que ela é chamada de memória principal. Então, um exemplo, quando você liga o seu computador, vai carregar o seu sistema operacional, seja ele Windows, Linux, macOS, não importa, né? Ele está gravado dentro do seu SSD, né? Ou do seu HD, para quem tem computadores mais antigos, né? E ele é carregado para dentro da memória RAM porque ela é mais rápida. É por isso que quando você, em teoria, né, dá certos comandos ali dentro, abre uma pasta, abre um arquivo, a resposta é instantânea, ou mais próximo disso. Bom, quando você cria um software, quando você cria um programa, né, ele vai ficar carregado na memória RAM, né, mesmo quando ele é web, tá? A parte de front-end, como a gente fala, que carrega no navegador, o HTML, o CSS, o JavaScript, isso fica carregado na memória RAM do computador de quem acessa, né? As variáveis e as constantes, elas ocupam espaços dentro dessa memória principal, né? E a finalidade principal tanto da variável quanto da constante é armazenar dados. Então, quando você informa lá, você vai preencher um cadastro um formulário de cadastro, né? Você coloca lá seu nome, seu e-mail, seu telefone, todos esses dados eles vão ser armazenados dentro de variáveis. As constantes são um pouco mais complicadinho de a gente entender nesse ponto aqui, mas basicamente é isso, né? As variáveis e as constantes são espaços na memória principal que vão armazenar algum tipo de dado, geralmente que o usuário informa, né? Mas eu poderia, por exemplo, pegar esses dados de dentro de um banco de dados, né? E ele tem que ficar guardado em algum lugar, né? Certo? Vamos dar uma olhada um pouco mais à frente aqui para a gente entender um pouco melhor isso daí. Então, olha só, variáveis versus constantes, a diferença entre essas duas coisas, né? Então, a variável ela pode armazenar diversos dados no decorrer da sua existência em um algoritmo, né? Então eu posso, vamos pensar num exemplo do nosso dia a dia aqui. Supermercado, você foi no supermercado e fez compra, beleza? Você fez sua compra lá, você colocou lá no carrinho de compras lá do supermercado vários produtos, né? E aí você chega no caixa na hora de pagar, certo? Como que isso é feito no caixa, né? Como que o valor de cada produto é recuperado, né? A pessoa que está no caixa, ela passa o produto no leitor de código de barras, certo? E esse leitor de código de barras traz os dados do produto, certo? Então você passou lá um pacote de café, você passou lá um pacote de bolacha, você passou lá uma caixa de leite, né? Cada um desses produtos tem um valor diferente do outro, né? Em teoria, né? Observa que o valor muda, né? Eu passo o pacote de café, é um valor. Eu passo o pacote de bolacha, é outro valor. Eu passo a caixa de leite, é outro valor. Olha só, os valores vão mudando. Então, eles são armazenados em uma variável chamada valor do produto, por exemplo, né? Que vai ser adicionado lá na sua compra. O próximo produto vai pegar o valor do próximo produto e vai armazenar nessa mesma variável chamada valor do produto. Então, ele muda, ele troca, né? A variável tem esse poder de trocar os dados que ela possui no decorrer
da execução do nosso algoritmo. Já a constante, ela, como o nome diz, ela é constante, ela não muda, né? Então é atribuído um valor para ela, geralmente no momento que a constante é criada no código, e ela vai manter esse valor no decorrer do algoritmo, no decorrer da execução do algoritmo. Obviamente vão ter exemplos práticos aqui para nós, eu só estou fundamentando nesse momento, beleza? Vamos avançar aqui então. Então vamos lá, para a gente poder sintetizar aqui. A diferença entre variável, como o nome diz, o valor que ela armazena pode variar, ele pode mudar no decorrer da execução do nosso algoritmo, do nosso código. E a constante ela geralmente recebe o valor no momento que ela é criada, né, que eu crio a minha constante lá no meu código, e ela vai continuar ali até o final, certo? Ela não tem esse poder de mudar, tudo bem? Características de uma variável, né, as principais pelo menos, né? Ela tem que possuir um nome que é chamado de identificador. Lá no meu exemplo, eu dei o nome da variável de valor produto, tá? Certo? E é através desse nome que eu vou chamar a variável nos diferentes momentos que eu precisar, certo? Ela deve possuir um tipo de dado. Esse tipo de dado ele pode ou não mudar no decorrer do algoritmo. Vai depender da linguagem. Como é que é isso, professor? Nós temos linguagens que são chamadas de fortemente tipadas, ou seja, quando eu declaro as minhas variáveis, né, quando eu crio as minhas variáveis, eu defino o tipo dela, né? Se ela vai receber número, se ela vai receber texto, por exemplo. Esse tipo não pode mudar mais no decorrer do algoritmo. Isso nas variáveis fortemente, nas linguagens fortemente tipadas. Nas linguagens que são chamadas de dinamicamente tipadas, né, ou fracamente tipadas, apesar que eu não gosto desse último, mas enfim, o tipo da variável é determinado pelo dado que ela recebe. Então, quando eu declaro a variável, eu não defino um tipo para ela. Tá? Então, se eu passo um texto, ela vai ser do tipo texto. Se eu passo um número, ela vai ser do tipo número. Tá? Então, tudo depende da linguagem que você está usando. No nosso caso aqui, português estruturado, ele é fortemente tipado. Então, eu declaro tipo na hora que eu declaro a variável. E eu não posso mais mudar. Tá? Tem vantagens e desvantagens nisso daí. Podem receber diferentes valores no decorrer da execução do algoritmo, não é isso? Ou seja, nós falamos disso no slide passado, né? Variáveis mudam de dados, né? Mas sempre que recebem um novo valor, elas perdem o valor anterior. Então eu passei o pacote de café, lá ela assumiu o valor do pacote de café. Eu passei o pacote de bolacha, ela vai guardar o valor do pacote de bolacha, mas para isso ela descarta o valor anterior que era do pacote de café, né? E aí você deve estar pensando, tá, professor, mas lá ele lista para mim todos os valores, né? Isso tem que ser guardado em um outro lugar, sabe? Tá? Mas é só para a gente entender aqui a mecânica básica e o funcionamento. Da sequência aqui, as constantes, né? Ó, também devem possuir um nome identificador. Elas também devem possuir um tipo de dado, novamente depende da linguagem. Porém, enquanto uma variável, vou até voltar aqui, ó, quando é numa linguagem dinamicamente tipada, se eu passo um valor numérico para uma variável que é dinamicamente tipada, ela é do tipo número. E no decorrer do algoritmo eu passei um valor de texto, ela não só muda de valor, como ela muda de tipo, né? Por quê? Porque a variável pode ter essa mudança. A constante não, né? Por isso que eu deixei só aqui, ó, que devem possuir um tipo de dado, dependendo da linguagem, né? Eu vou ser obrigado a declarar isso no momento que eu crio a minha coisa constante, né? Ou se ela é dinamicamente tipada, na hora que eu passo o dado para a minha coisa constante, ela assume esse tipo. Porém, ela não vai mudar de dado no decorrer do algoritmo, né? Então vai ficar aquele até o fim, né? E a constante ela recebe um valor no momento da sua criação, né? Isso é uma característica universal das constantes. Quando eu crio uma constante, eu sou obrigado a passar um valor para ela naquele momento. Tá? Por quê? Porque não pode mudar. Então, na hora que ela é criada, ela já tem que receber o dado que ela vai manter durante toda a execução do algoritmo. Tá dizendo aqui, ó. E esse valor, né, não pode ser alterado no decorrer da execução do algoritmo. Beleza? Vamos lá, próxima parte aqui.
E para a gente fechar essa fundamentação, ó, tipos de dados de variáveis e constantes. Aí eu coloquei de forma genérica aqui, tá? Na verdade, esses tipos aqui são os tipos de dados, né? Do português estruturado. Se você for no Google aí, escolher uma linguagem qualquer, JavaScript, por exemplo, colocar lá tipos de dados do JavaScript, provavelmente ele vai te mandar lá para o MDN Web Docs. Você vai ver uma lista bem grande lá de tipos, né? Cada linguagem acaba tendo a sua própria anotação para tipos aí. No português estruturado, você pode dividir em 3 grandes grupos: os numéricos, os de texto, vamos assim dizer, né? E os lógicos, beleza? Certo? As outras linguagens vão ter isso também, mas eles vão ter variações maiores entre os tipos, tá? Então vamos lá. Os tipos numéricos, você tem o tipo inteiro, né? Que ele é descrito lá como inteiro minúsculo, né? Certo? Tá? Vai ficar claro daqui a pouco. Ele é utilizado para armazenar números inteiros, sem casa decimal, o 10, né? Tá? Por exemplo, 10, 5, menos 20, enfim. Números reais, que ele é declarado lá na linguagem como real, sempre minúsculo, e ele guarda números com casas decimais. O tal do ponto flutuante que o pessoal fala, 10.5, 11.98, menos 32.2, tá? Aí nós vamos vir agora para os tipos de texto, né? O primeiro que nós vamos falar aqui é o caractere, que ele é declarado lá como minúsculo, o caractere é minúsculo. Ele é capaz de armazenar um único caractere, uma única letra, tá? Tem as suas aplicações, beleza? Texto, que é declarado lá na linguagem com a palavra texto minúsculo, e ele guarda o que nós chamamos de cadeias de caracteres, ou as famosas strings. Já ouviu esse termo? Strings, então. Uma string, na verdade, é uma cadeia de caracteres. O que é isso? É uma quantidade virtualmente infinita de caracteres. Então eu poderia colocar meu nome completo, Cristiano Correia de Moraes, poderia colocar um parágrafo inteiro, poderia colocar mais de um parágrafo inteiro, poderia colocar um livro inteiro, poderia, tudo depende do quê? Da capacidade computacional do computador que está executando o nosso código lá, certo? E por último, o tipo lógico, ou chamado de booleano, né? Que ele é declarado sem o acento, tá errado com esse acento aqui, ó. É só lógico sem o acento, não me falha a memória. Ele guarda valores booleanos, que é o tal do verdadeiro e do falso, né? E você deve estar pensando agora, para que eu vou usar um tipo de dado que é chamado de lógico, de booleano, que vai guardar só 2 possibilidades, ou verdadeiro ou falso, ou no inglês true ou false. Acredite, isso é fundamental, isso vai ser usado em larguíssima escala aqui, beleza? Nós vamos ver isso daí no código um pouco mais à frente. Eu só queria que vocês tivessem aqui essa base para a gente poder avançar para a parte prática de forma consolidada. Mais importante do que fazer é saber por que você está fazendo, beleza? Certo? Por enquanto é isso daqui. Vamos para a nossa próxima aula, onde eu vou fazer uma abordagem um pouco mais técnica dessa parte de memória e de variáveis. Até a próxima, valeu, obrigado, galera!